Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do Offshore Connection, o programa que conecta você com os investimentos internacionais. E esse episódio vai ser muito especial, porque a gente está comemorando 3 anos de programa. E para isso, eu tinha que estar, obviamente, aqui no estúdio com Marcelo Santucci e João Scandiuzzi. Sejam bem-vindos. É, tempo de comemorar, né, Carol? Nossa, muito obrigada por estarem aqui. Hein? Mais um programa, 3 anos, foram 74 programas até hoje, mais de 30 horas de conteúdo, mais de 20 convidados de especialistas aqui do BTG Pactual, que estão baseados globalmente, né? E a gente tem mais de 800 mil views, então acho que é uma grande comemoração que a gente tem aqui, né? E muitos movimentos de mercado, né? Exatamente, mudanças de cenário radicais, né? Pegamos Covid, a gente começou numa época, até a gente estava conversando sobre isso, né? A gente começou num momento, assim, até muito difícil, né, de mercado global, e a gente veio, acho que muito com o intuito, com o objetivo de trazer informação para os investidores e para quem tem interesse, né? Exatamente. Muita informação, né, sobre como investir lá fora, as razões de investir lá fora, diversificar as oportunidades. Então foi uma longa jornada até agora, né? E Sim. A gente tentou explorar as oportunidades, né, que o investidor, nossos clientes, investidores locais, podem ter aproveitando, né, das condições do mercado internacional, global. Sim, e a gente começou muito com esse intuito, né, de desmistificar, né, a diversificação global, de falar lá fora, e agora a gente está nessa evolução, falando muito para o cliente já, né, no intuito de alocação, né, entrando muito mais nesse detalhe, então é muito bom, e aí vocês, primeiro eu também quero agradecer, vocês dois que acreditaram no projeto, que co-criaram isso assim comigo, deram esse incentivo, eu acho que assim, muito, né, tô aqui também muito por vocês, então eu quero agradecer a generosidade de vocês e por estarem aqui sempre incentivando esse programa e me incentivando aqui a tocar. Então, primeiro eu quero fazer esse agradecimento aqui para vocês, que são 2 profissionais excelentes técnicos, que aqui todo mundo sabe, mas são profissionais também muito generosos e incentivam muito como líderes. Então, queria fazer esse agradecimento especial. Obrigado, Carol. E eu te agradeço, né? Nós agradecemos por você capitanear esse projeto, né? Sei que realmente é difícil, às vezes, fazer as coisas saírem do papel, acontecer, né? Então, você, toda a equipe que nos acompanha aqui no estúdio, acho que é muito importante, realmente, essa iniciativa. Não, muito obrigada. E depois, no final, a gente vai mostrar toda essa equipe, que a gente tem uma equipe enorme por trás, que faz tudo acontecer, ninguém faz sozinho. Então, mas primeiro, eu acho que vamos falar um pouquinho do passado e fazer esse recap do que a gente já falou, do que a gente já passou, de movimentos de mercado mesmo, né? Então, acho que é importante. 3 anos atrás não tinha um programa assim, né, para falar em português. A gente veio aí, quando eu sentei do lado de vocês, eu falei, nossa, tem 2 especialistas incríveis e que falam tão bem, de uma forma tão leve e tão importante, que eu acho que é importante a gente trazer isso pros nossos investidores. Então, começou a Offshore Connection desse jeito. E vamos fazer um recap aí do que foi nesses 3 anos. Olá, eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions Internacional, e estreio aqui com vocês o Offshore Connection. E a grande discussão que temos, né, que teve em outubro, a gente continua ainda sendo uma discussão, é a questão da taxa de juros americana. Esse é o grande receio do mercado, né? Poxa, até onde que a gente vai parar nessa elevação de juros? A gente tem um cenário internacional de taxa de juros elevada, que é uma coisa que a gente não via há mais de uma década, né? Ela, nesse primeiro semestre do ano, ela cresceu muito abaixo do seu potencial. Por causa do lockdown. Por causa dos lockdowns. Como a gente conseguiu fazer na experiência de investimento no Brasil, chegou a hora da gente ter esse mesmo patamar de serviço, de comodidade e de tecnologia para os clientes do Brasil. Nos calls de resultado, nas teleconferências de resultado, você teve o menor índice de empresas citando a palavra recessão nos últimos 5 anos. Carol, o mais importante a hora de investir offshore es estar alocado acorde al perfil de riesgo. Mais além disso, é muito importante ter em consideração instrumentos certos a la hora de investir. O Brasil ele é 2% do PIB global, né? 1% do market cap global. Você investiria dentro do Brasil num único estado que representasse 2% do PIB? Não, eu quero investir no Brasil inteiro, onde tiver as melhores oportunidades, né? Então, a primeira diferença é que a gente precisa prestar mais atenção na forma de investir no exterior,
porque eu, investidora, que vou recolher esse imposto. A partir de 1º de janeiro de 2024, como que ficou essa metodologia de tributação? Eu não vou tributar mais em bases mensais, por isso que eu falei que facilitou a vida do investidor. E importa muito o ciclo, né, de qual essas tarifas vão ser implementadas. Se for de uma só vez, né, num momento específico do tempo, tem um pouco mais de potencial de mexer as expectativas de inflação. Discorrendo um pouco sobre a questão dele não ter sido eleito para administrar a inflação alta, isso quer dizer que é necessário ter uma política fiscal importante, uma política fiscal que tenha dimensão, que tenha densidade pelo lado da despesa. Muito obrigada. Sempre bom ter vocês aqui, sempre uma aula. Muito obrigada. Obrigado, Carol, João. Obrigado. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Muito bom, né? Rever tudo isso. Bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa mudou. Né? É uma jornada que muita coisa aconteceu. A gente tem muita história, né, disso. E também acompanhamos muito e trouxemos muita informação, né? Muito de forma educativa aqui para os investidores. Tem ali tributação, a gente falando de juros, na época da Covid. Então a gente veio aqui, né? Sempre... Mudanças de governo, situações geopolíticas desafiadoras, né? Quebra da cadeia produtiva, né? Estoque, oferta, demanda. Tem muito... A gente teve... Acho que muitos desafios que os analistas globais tiveram mais, talvez, movimentos de descontinuidade ou de desafios para entender o panorama global numa situação diferente de uma década atrás, por exemplo, né? E o desafio de vocês também de trazer essa informação aqui para os investidores. Se teve um desafio para quem é especialista, né, como vocês, imagina para quem é investidor e, né, não domina tanto. E eu acho que vocês fizeram isso de uma forma, né, excelente e de uma forma educativa, né, para todo mundo. Tentar dividir o que a gente, né, quais são os critérios e as análises e as bases de fundamentação para tomadas de decisões dos portfólios, né, ajudar os clientes a entenderem como a gente pensa o processo de investimento e aonde e por que a gente vê oportunidades na alocação dos portfólios. Então, é uma maneira de dar a fundamentação, né, dividir com o cliente o que a gente está fazendo. Acho que quanto mais informado essa base de clientes for, mais confortável o entendimento de risco será, e acho que esse grau de satisfação também deveria aumentar. Essa é a nossa missão. E o bacana, assim, é que aqui a gente replica a nossa dinâmica do dia a dia, né? Santucci e eu sentamos lado a lado e a gente faz esse bate-bola entre o macro e os mercados o tempo todo. Então, bem interessante poder estar aqui e dividir isso com quem nos assiste. Sim, não, isso é muito legal. Quando eu sentava do lado de vocês também, eu vi isso e falei, gente, isso é impressionante. É muito legal que vocês realmente replicam isso aqui para quem está assistindo, para quem não está no dia a dia aqui, né, dentro do banco. Então, isso é uma missão muito bacana, né, que tem de educar. E tem algum episódio, alguma coisa que vocês lembram, até pensando na carreira toda de vocês, né, porque vocês estão há muito tempo acompanhando mercados globais e todos esses desafios aí, pensando aí nos 3 anos, né, quando vocês olham, tem algum episódio que chama mais atenção, que vocês falam, nossa, a gente veio aqui, a gente falou e foi desafiador, ou por outro lado, né, que também foi muito positivo? Tem alguma coisa que vocês destacam? Tá. Olha, a gente tem um monte, né, assim, bem relevantes, mas eu destaco aquele período ali, né, do chamado Liberation Day, né, aquele dia de abril desse ano aqui de 2025, em que o governo Trump anunciou, né, aquelas tarifas sobre o mundo inteiro. Né? E aquele episódio que a gente pôde analisar isso, acho que foi muito rico, né? Onde que é um momento de extrema incerteza, né? E os mercados reagiram de uma maneira até brutal, né? E muito atípica, porque a gente teve basicamente depreciação do dólar junto com queda de bolsa e abertura de juros, né? Não é uma combinação que a gente costuma ver nos Estados Unidos, é muito mais de emergentes, né? Então foi um episódio muito interessante, muito rico, né? Obviamente, como eu falei, com muita incerteza, mas ele também foi interessante porque, assim, obviamente que todo mundo reviu o crescimento para baixo, a gente revisou também para baixo naquele momento e depois acabamos sendo surpreendidos, né, todos nós, por um crescimento mais robusto, mas assim, naquele momento a gente assim, foi um pouco mais cauteloso com os impactos disso, muita gente do mercado foi para vai ter uma recessão, né? E a gente manteve um call de crescimento, crescimento mais baixo, mas um crescimento, e que foi importante para a gente se posicionar no mercado que já tinha reagido como se a gente estivesse indo para uma recessão, né? Então acho que ali foi realmente um episódio muito interessante.
Esse episódio é muito interessante. A gente também, com essa análise toda, a gente aproveitou e a gente acaba aumentando o risco de bolsa nos portfólios. Foi importante porque gerou um resultado bastante positivo pós uma recuperação que houve dos mercados. Foi uma interpretação que a gente teve, né, na leitura macroeconômica, atribuição de probabilidade de recessão. Mas só para não copiar o João, um outro momento que acho que foi muito importante, não lembro exatamente se foi o episódio, mas foi ali, acho que outubro de 2023. A gente, naquele momento, os mercados fizeram um movimento entre setembro e outubro de 2023, parecidos com o ano de 2022 inteiro, que foi um momento em que as taxas de juros futuras se elevaram, tiveram alguns dados de inflação um pouco maiores, e as bolsas caíram, porque também a atividade estava um pouco mais forte, mas com esse medo de ter que ou não poder cortar juros, ou até subir juros, as bolsas, a bolsa americana caiu fortemente. Então, naquele momento, houve do pico até a sua queda, caracterizou um movimento de 10% de queda na bolsa, com um momento em que a taxa de juros não protegeu, a parte de renda fixa não protegeu porque as taxas se elevaram. O 10 anos americano naquele momento bateu 5%. Então, por que eu falo que foi um momento que me marcou? Porque a gente estava vindo, uma das razões que a gente acabou desenvolvendo o programa foi para informar o cliente, ele entender nosso processo de investimento, mas a gente começou ali em 2022, quando foi um ano muito difícil para a renda fixa e de renda variável ao mesmo tempo, porque os bancos centrais começaram a subir juros e havia um medo de uma recessão com a segunda derivada da alta de juros. Então, bolsas caíram e juros, né, quem estava alocado em renda fixa também caiu. Houve uma quebra de correlação entre as duas classes de ativos. Isso foi em 22, a gente fez os programas, foi tentando informar o cliente o que a gente estava fazendo, entender a lógica, de ter a disciplina do investimento internacional, não tentar fazer o timing correto, né, ou específico, fazer um programa de alocação offshore. E 2023 estava caminhando muito bem, um pouco de volatilidade, mas não tão grande, mas o performance dos portfólios estava sendo positiva, a gente estava naquele momento de talvez engajar mais os clientes, mas aquele período de julho a outubro, principalmente outubro de 2023, as duas classes de ativo caíram. Então foi um déjà vu ali e também foi um teste de, puxa, tudo que a gente estava construindo, foi um momento que a gente teve que novamente intensificar essa comunicação, essa clareza e mostrar que havia oportunidades ali e não era o momento de sair e desistir do investimento internacional. Então, para mim, marcou porque foi um momento de teste ali. E foi muito parecido com o desafio todo do início do programa de 2022 ali. Então, para mim, foi o que marcou. Não, e um excelente ponto, porque nesses dois pontos, né, vocês estão falando que foi muito desafiador, a gente esteve sempre muito presente, né? Então, é muito reflexo a gente no programa, trazendo isso, tirando, né, o que é o ruído, o que é o estrutural e dando aqui explicação, né, para os investidores ficarem calmos e reflete muito o dia a dia, né? Ali, eu lembro disso que eu estava lá no início, acompanhava e fazia reunião com clientes também, a gente estava sempre todo dia, era quase todo dia explicando para o cliente, né, em ligações e tal, e acho que aqui o programa reflete muito esse dia a dia aqui nosso, né, então é muito legal. E a gente está aqui, né, todo mês, então a gente sempre está querendo explicar para o cliente, justificar e mostrar o que a gente está fazendo, o porquê, e incentivar o cliente a estar fazendo essa diversificação internacional. E a gente está, de fato, querendo estar na frente do cliente, para ele ter a segurança que a gente vai estar aqui outro mês também, para explicar o que a gente fez, e a gente vai julgar, né, erros e acertos estão ali, né, a gente procura acertar muito mais do que errar, óbvio, e também olhar um pouco essa prestação de contas ou essa estar na frente do cliente não é só quando o mercado vai muito bem, mas também em situações que o mercado não vai tão bem, tentar entender nosso diagnóstico e eventualmente ver se é ruído ou não, se é oportunidade ou não. Então, acho que é importante o significado do programa, né? Sim, e agora falando isso com vocês, eu vejo que é muito assim, tipo, realmente esse reflexo, e aqui a gente não tem roteiro, né? Agora eu entendo assim, eu tentava fazer roteiro, não tem. Aqui a gente vai dentro do que, né, a gente conversa do dia a dia, e é o que de fato está acontecendo, e é realmente quase um reality ali de vocês dois de trabalho, então isso é muito legal. E a gente foi vendo também ao longo desse tempo, né, cada vez mais engajamento dos clientes, dos banqueiros, né, de pessoas que estão fora também ou não estão ainda investindo globalmente, vêm falar, olha, acompanho, é legal, gosto da dinâmica, isso é muito bacana, né, a gente vê essa evolução, esse engajamento que foi tendo, acho que é muito recompensa isso, né, nas reuniões com clientes, olha, eu vi ali e tal. Então, isso
foi muito bacana. E eu acho que é legal também que a gente fez um vídeo de depoimentos de algumas pessoas, tá? Que acompanharam a gente desde o início, que são pessoas assim que estão ali, que são importantes. E vamos ver esse vídeo. Vamos lá. Foi uma honra participar da concepção do Offshore Connection. Olha, para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi uma ótima surpresa, adorei. Eu fiquei muito feliz sempre e muito lisonjeada em ser convidada para falar no Offshore Connection. Para mim, tem sido uma jornada das mais importantes como espectador, como profissional aqui do BTG. Nós começamos esse projeto, né, Carol, Santucci e o João, de uma maneira tímida, e depois esse programa foi evoluindo, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento e entendendo esse contexto, percebam que não é um bicho de 7 cabeças. Tudo que a gente faz no BTG, a gente pensa muito no cliente, entendendo o que ele precisa. Eu entendo claramente que o Offshore Connection ele tem uma função essencial, ele agrega valor aos nossos clientes. O Offshore Connection, para mim, é um conteúdo privilegiado para guiar os nossos clientes em relação à leitura de cenário. O programa surgiu muito nessa ideia de fato de democratizar um pouco mais o conteúdo, facilitar o entendimento para todos os nossos clientes e ouvintes. Foi muito olhando para esse momento do investidor, entendendo como que ele pode fazer sua diversificação e alocar seu patrimônio da melhor forma possível. É muito importante quando a gente tem um time muito preparado, se dedicando a levar informação de qualidade para o público. Há 15 anos atrás, quando a gente falava sobre investir no exterior, a gente geralmente falava para um público menor, bem restrito, pequeno, e geralmente de patrimônio muito maior e muito relevante. E hoje, quando a gente pensa em investir no exterior, a gente pode falar para um público de $500 a um público de $10 milhões. As oportunidades de investimento no exterior são enormes, são variadas, mas necessariamente é preciso uma fundamentação mais densa, é preciso uma certa assessoria. A gente acaba fazendo isso de uma maneira bem simples, mas ao mesmo tempo com bastante profundidade e técnica. O cliente fica um pouco mais tranquilo e ele começa a pensar realmente em investir no exterior depois que ele tem todos esses dados tão fáceis. Nesses 3 anos aí do Offshore Connection, eu tenho visto uma evolução muito grande. Mais de 70 episódios, mais de 20 convidados diferentes aqui para o programa. Estamos chegando quase a 1 milhão de visualizações aí em nosso canal. É um grande privilégio fazer parte desse time que integra a Carol, o Santucci, o João Scandiuzzi. Eles são os âncoras desse programa, são eles que trazem com muita propriedade, muita consistência e muita profundidade tudo que está acontecendo no mercado internacional, uma leitura de cenário macro muito legal, muito didática. Parabéns, Carol, Santucci e Scandiuzzi, que vocês continuem trazendo cada vez mais conteúdos e traduzindo esse barulho do mercado para que todo mundo consiga investir fora do Brasil. Primeiro, parabéns pelo que vocês construíram aí ao longo desses anos. Espero que esse seja ainda um começo de muitos e muitos e muitos Offshore Connections que a gente possa oferecer para todos os nossos clientes e para o público em geral. Parabéns, continuem com tudo e contem com a gente. Santucci, João e Carol, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo conteúdo, pela quantidade de pessoas que vocês engajam, pela quantidade de convidados que vocês conseguem trazer no programa. Nós somos um dos maiores fãs dos trabalhos de vocês, de toda a equipe offshore, então contem com a gente sempre. Queria deixar aqui um agradecimento especial aí para você, Carol, idealizadora do programa, você, Santucci, você, João. Acho que vocês são responsáveis aí também pelo sucesso desse programa. E para aqueles que curtem o Offshore Connection e acompanham cada episódio, eu poderia dizer que o mais importante para a gente é essa confiança e, sinceramente, seria fantástico que vocês continuassem apreciando e acompanhando
esses episódios ao longo de muitos anos. É muito legal, né? Muito bacana. Retorno das pessoas, né? Eu acho que o que eu capto aqui dessas mensagens é muito conteúdo, né? Conteúdo, democratização, informação, e eu diria que, poxa, os parabéns, acho que é para todo o BTG mesmo, porque a iniciativa do programa, o suporte que a gente teve, né, de toda a equipe de apoio também, seria impossível a gente ter continuado a ter esses 3 anos sem realmente acho que é um canalizador desse programa, mas dessa iniciativa de trazer conteúdo, a gente é um canalizador, mas o banco realmente, toda a estrutura do banco, né, os nossos pares, nossos clientes, os nossos colegas que propiciaram tudo isso, então é muito bacana. Verdade, muito bom. Não, eu também fiquei muito feliz, assim, de ver esse retorno, né, são pessoas de diferentes áreas, né, tem o Mores que está lá fora, o Camacho que está em Portugal, né, então, e diferentes áreas, a Stephanie de marketing, a Lê de WM, a Carol, que é super parceira também, de Wealth Planning, que já esteve aqui algumas vezes, então, é muito legal, e o Carça, que está aqui acompanhando, né. E muitos outros que acabaram não participando do programa, né. A gente teve que fazer uma seleção, infelizmente, pelo tempo, mas tem muitas pessoas, assim, importantes que participaram e que estão com a gente, que são muito importantes para estar fazendo acontecer, né? Isso que você falou, são E é interessante que muitas vezes eu viajo muito, né? Faço muitos eventos por aí, muitas vezes chega um cliente, né, assim, no evento e fala, eu assisto sempre o Offshore Connection, para mim é fundamental, né, para entender o que está acontecendo, né, nos mercados, né, no cenário global, então isso é também um retorno que é muito bacana para a gente, né? É muito positivo. Eu fico muito feliz quando isso acontece. É muito bom ver que a nossa missão está sendo cumprida e que a gente continua ainda por muito mais 3 anos. E agora, eu acho que assim, a gente falou agora de presente, vamos falar de futuro também, que eu acho que é importante, né? Como todo mundo falou, vamos continuar aí, que seja o início, né, dessa jornada de 3 anos, eu também espero. E agora vamos entrar no terceiro bloco com um convidado muito especial. A gente vai falar de futuro, da importância da diversificação global, vamos falar da internacionalização do BTG, né? E o Offshore Connection daqui para frente, que eu espero que seja só o início dessa jornada, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, ao longo desses 3 anos, tivemos muitas discussões aqui, né, sobre mercados, visão, diversificação global. E agora acho que é o momento da gente falar sobre o futuro, né? Como é que a gente enxerga, como é que a gente está o BTG aqui no futuro. E aí a gente tem um convidado muito especial, uma honra ter você aqui, Roberto Sallouti, CEO do BTG. Muito obrigada, prazer. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelos 3 anos de Offshore Connection. Muito especial ter ele aqui. Eu falei que a gente ia ter um convidado muito especial. Então, agora a gente quer falar um pouco, Sallouti, aproveitar a sua presença aqui para a gente falar. E o nosso investidor escutar de você qual a importância, como você vê a importância da diversificação global para o investidor brasileiro. Olha, eu dividiria em 2 partes. Acho que a compreensão dos mercados internacionais ajuda você, primeiro, a entender o que está acontecendo com o seu portfólio no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo. Do início do ano para cá, o câmbio saiu de 6,15 para 5,40 que está hoje. Isso teve muito pouco a ver com o Brasil, teve muito mais a ver com o que aconteceu no movimento global do dólar. E a gente, naturalmente, no Brasil e em todos os países, você tem um home bias de achar que tudo que está acontecendo no seu mercado tem a ver com as suas notícias locais. Mas com os mercados cada vez mais globalizados, mais integrados, você entender o que está acontecendo lá fora é muito bom. Uma segunda coisa, em algum momento o Brasil vai deixar de ter essa taxa de juro tão alta. E você ter opções para diversificar seu portfólio é muito positivo. Então, quanto mais você compreender os mercados internacionais, melhor para sua gestão de portfólio, mesmo que ele seja concentrado no Brasil, em algum momento para você aproveitar da alta taxa de juros, mas esse aprendizado vai te dar muito mais conforto para quando você quiser efetivamente buscar essa maior diversificação. Perfeito. Olha, o que a gente está sempre falando, muito importante, a mensagem do CEO. E agora, Roberto, vamos falar sobre a posição, a visão que você tem do BTG Pactual nessa internacionalização, né? Como você vê o banco, o que o banco está fazendo? Muita coisa mudou desde que começou a Offshore Connection, mas desde antes, né? O BTG já está há muito tempo lá fora, então acho que é importante contar um pouco dessa história e o futuro. Nós sempre fomos muito presentes no mercado internacional. Primeiro, para uma compreensão de mercados, depois para conectar a América Latina com os mercados internacionais, trazer os grandes investidores globais para a América Latina,
sempre foi parte da nossa missão. E mais recentemente, para a gente auxiliar os nossos clientes brasileiros a investirem lá fora. A gente fez um mapeamento recente e a gente estima que, grosso modo, o mesmo volume que os nossos clientes latinos têm investidos aqui na região, eles têm investido internacionalmente. E a gente acha que a gente pode dar um serviço muito diferenciado, de mais qualidade, de mais proximidade, ao eles investirem esses recursos internacionalmente. E a gente agora está complementando a nossa oferta de produtos. Estamos com um banco na Europa, estamos com um banco nos Estados Unidos. Cada vez vai estar tudo mais integrado numa plataforma de fácil utilização, na mão do cliente. E aí você vai ter no BTG Pactual acesso a todos os mercados, uma informação de qualidade, produtos de primeira linha e tudo muito fácil. Então, essa é a nossa visão. A gente quer estar próximo aos nossos clientes. E a gente vê que nossos clientes estão buscando essa internacionalização e a nossa missão é auxiliá-los nisso. Perfeito. E dentro de todo, né, esse contexto é muito importante fazer essa educação, né, para o investidor brasileiro. Apenas 2% dos investidores brasileiros investem lá fora, tem um portfólio global. Então, o que você diria assim, a importância dessa educacional de explicar a jornada financeira internacional e o papel da Offshore Connection? É aquilo que eu falei, a gente tem muita informação global, mas às vezes ela é muito densa. Uhum. O que eu acho que vocês fazem aqui no Offshore Collection é que vocês pegam temas complexos, que podem ser densos, mas vocês focam no que realmente importa e simplificam aquela mensagem. E acho que é isso que faz o diferencial. A gente tem que ter certeza que a gente está transmitindo o que é essencial, explicando a casualidade de uma forma simples, direta, e que você, com isso, não intimide os investidores que estão buscando internalizar seus portfólios, mas pelo contrário, que dê para eles conforto e segurança, que isso é uma boa diversificação a ser feita. E com esse time aqui, né, pessoas, esses profissionais, né, que têm há muito tempo, estão aí no mercado internacional e entendem muito. É uma honra estar aqui sempre com eles. Eu sempre falo, é uma aula estar com eles, é sempre muito bom. Eu espero que a gente esteja trazendo isso para você que está nos acompanhando. E aí, uma última pergunta. Na verdade, eu te pedi para deixar uma mensagem para o investidor quando ele pensa, eu invisto lá fora, eu não invisto lá fora. Eu sei que você já falou muita coisa aqui, mas qual é a mensagem final que você diria aí para aquele investidor que está na dúvida ou que também já investe lá fora? Primeiro, falar aqui, você falou dessa dupla aqui na minha frente. Acho que eu trabalho com os dois há mais de 30 anos, né? Então, a gente realmente já viu muita volatilidade internacional, né? Que eu lembro crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, 11 de setembro, estouro da bolha do Nasdaq, subprime crisis, crise de Enron WorldCom, Covid. A gente já viu muita volatilidade global que foi transmitida para o Brasil, né? Quando isso não era algo tão difundido. Mas o que eu dividiria para vocês quando pensarem no Offshore Connection, eu acho que é uma excelente combinação de conhecimento e opcionalidade. Assistindo Offshore Connection, você adquire o conhecimento que dá a opção de você diversificar o seu portfólio se você assim desejar. Muito obrigada. E agora eu vou fazer a última pergunta, que eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quando eu falo sobre a palavra offshore, o que vem na sua cabeça? Offshore, quando vem na cabeça, olha, eu fico pensando no globo. Para ver aonde você vai buscar, em que país você vai estar investindo naquele momento. E o BTG está. E a gente tem várias opções, né? Exatamente. A gente, quando acabar o final do ano que vem, eu estava lembrando disso, a gente vai ter banco em 5 países da América Latina, corretora em mais 2 países, banco na Europa com presença em 3 países, corretora na Inglaterra e banco e corretora nos Estados Unidos. Então, realmente vai ser uma presença global para a gente servir os nossos clientes. Conectando os nossos clientes com os investimentos internacionais e, de novo, com esse time de especialistas há muito tempo aí, entende muito de mercado. Então, a curadoria de produtos é feita aqui, vocês podem ficar tranquilos, que é com muita tranquilidade. Santucci, o que vem na sua cabeça? Quando a gente Eu acho que é informação. João? Para mim é oportunidade, né? Porque tem muitos temas interessantes de investimento e que só consegue capturar se você realmente se internacionaliza. Excelente. Nossa, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado a vocês. Parabéns. Boa. Muito obrigada. Obrigado.
O Offshore Connection nasceu para conectar os investidores ao cenário global, ser um espaço de troca e conhecimento, e é muito gratificante ver o quanto conseguimos construir até aqui. Foram 3 anos de aprendizados, conexões e conteúdo feito para aproximar o investidor brasileiro do mundo. Queremos agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória. Convidados, especialistas, equipes internas e, claro, você que nos acompanhou desde o início e que acompanharam e compartilharam esse conteúdo com a gente. Esses 3 anos foram apenas o começo. Seguimos com o compromisso de trazer cada vez mais análises, conversas relevantes e oportunidades para ajudar a você a investir melhor no exterior. Porque investir no exterior não é luxo, é estratégia. Encerramos, assim, o episódio comemorativo de 3 anos do Offshore Connection. Que vem os próximos anos, novas conversas e novos horizontes globais. Até o próximo episódio!